segurando o corpo do filho, colocando o corpo do filho na biga e voltando para casa carregando o corpo do filho, Pélops escutava a voz da Náiade em seu ouvido, dizendo que ela jamais deveria ter confiado o filho a ele, que preferia tê-lo deixado com Quiro. Pélops começou a sentir uma mistura de frustração, culpa, raiva, desespero. Eram sentimentos tão intensos, todos eles misturados. E de repente, ele virou aqueles sentimentos todos para Hipodâmia. Ela era culpada de todos os seus sofrimentos. Ele decidiu que ela era a culpada. E é claro, a raiva que ele estava sentindo por ela se estendeu aos filhos. A primeira coisa que Pélops fez, quando chegou ao palácio, foi expulsar os 2 filhos gêmeos do rei. Ele não podia expulsar Hipodâmia, ele só era rei da Élida por causa dela. Ele sabia que se ele expulsasse, o povo se voltaria contra ele. Ele teria problemas com a população, então ele não expulsou Hipodâmia, claro, mas deu um gelo na mulher e ele sabia que expulsando os filhos, ele atingiria Hipodâmia em cheio no coração. E assim ele fez. Depois que os filhos foram embora, Hipodâmia ficou sozinha no palácio, sentindo a dor e a culpa por ter seus 2 filhos expulsos. Eles seriam reis e agora ela começou lá a tramar 1000 planos de vingança contra Pélops e trazer os 2 filhos para governar a Élida como deveria ser. Mas aonde ela encontraria os filhos? Para onde eles foram? Ela começou a se consumir naqueles sentimentos e de repente ela começou a se perder dentro de si mesma. Ela já não falava mais coisa com coisa e ela se trancou em seus aposentos. Fato é que os gêmeos, Atreu e Tiestes, deixaram o castelo do pai e foram procurar abrigo em algum lugar. Para onde eles iriam? Os 2 não sabiam, foram pegos de surpresa. Eles só sabiam que precisavam sair de lá. Isso eles sabiam. Então eles se puseram em marcha para fora do reino do pai e no caminho começaram a conversar sobre para onde eles iriam. Então eles se lembraram do reino de Micenas. Micenas foi fundada por Perseu. Perseu era filho de Zeus, portanto, meio-irmão do avô deles. Ou seja, eles tinham parentes em Micenas. Perseu já não era mais vivo. Perseu tinha deixado Micenas para seu filho, Estênelo, e Estênelo também já havia falecido e deixado a coroa para seu filho Euristeu. Eles sabiam que agora em Micenas o rei se chamava Euristeu e era parente deles. Então agora era primo deles, né? É primo afastado, mas primo. Perseu, meio-irmão de Tântalo, certo? Estênelo, primo de Pélops, portanto, Euristeu também primo de Tiestes e Atreu. Eles decidiram, era para lá que eles iriam e se puseram em marcha. Quando eles finalmente chegaram em Micenas, encontraram Euristeu de cama. Ele estava morrendo. E o pior, ele não tinha herdeiros. Os 2 sentiram uma mistura de medo, alívio, e porque Euristeu reconheceu eles, avisou aos criados que era para dar o que eles precisassem, alojá-los no melhor quarto, ver refeições, enfim, recomendou que cuidassem deles o melhor possível, pediu desculpas porque estava em profunda agonia, estava muito mal e não ia poder dar atenção aos primos. Os primos ficaram numa mistura de sentimentos muito grande, um alívio muito grande pelo fato de Euristeu tê-los reconhecido depois de tanto tempo. Mas e se ele morresse? O que aconteceria aos gêmeos Atreu e Tiestes? Os generais os olhariam como ameaça
a quem eles escolhessem para receber a coroa, eles sabiam que, sendo primos, eles teriam direito a reivindicar. Mas, por serem primos distantes, talvez eles fossem rejeitados. Eles ficaram com medo. Mas se banharam, se lavaram, fizeram a higiene, estavam andando há muito tempo na estrada, fizeram uma boa refeição, ainda tiveram tempo de ficar ao lado de Euristeu até a sua morte. Quando finalmente Euristeu faleceu, fizeram todos os rituais fúnebres, Atreu e Tiestes, sentindo aquele frio na barriga, sem saber se deveriam fugir do reino, ou se deveriam reivindicar a coroa, ou se deveriam ser humildes e pedir abrigo ao próximo rei que assumisse a coroa de Micenas. Bem, eles resolveram esperar o rumo dos acontecimentos, então um general veio conversar com eles. Eles acharam que ia ser agora que eles iam ser expulsos, só que não. O general falou exatamente o oposto. Acontece que os sacerdotes consideravam a melhor opção passar a coroa justamente para alguém de sangue. E o fato de Atreu e Tiestes terem ido parar ali, justamente no dia da morte de Euristeu, foi recebido como um sinal do próprio Zeus, que queria que a coroa permanecesse entre seus descendentes. Atreu e Tiestes suspiraram, aliviados. No entanto, os sacerdotes queriam consultar um oráculo para confirmar se essa seria a melhor opção para o reino de Micenas. Acontece que tanto a casta sacerdotal quanto o exército e o povo, ninguém sabia quanto tempo Atreu e Tiestes estavam pretendendo ficar no reino. Eles não falaram nada, eles não tiveram tempo de conversar com o primo. Então, eles chegaram e todo aquele tumulto e depois os funerais, eles não conversaram com ninguém. Ninguém sabia quanto tempo eles estavam pretendendo ficar, se eles estavam ali de passagem, se eles estavam a caminho, indo ou voltando para casa, ninguém sabia de nada. Então, era justamente isso o que aquele general estava querendo saber deles se eles estavam voltando para casa, para onde eles estavam indo. Então os dois resolveram ocultar a verdade e disseram àquele general que eles tinham ali para visitar Euristeu e que eles não tinham pressa de voltar para casa e que, se eles precisassem de ajuda, ficariam o tempo que fosse necessário. E assim, os sacerdotes consultaram o oráculo confirmou que deveria ser Atreu e Tiestes a receber a coroa de Micenas, e os dois não podiam acreditar na sorte que eles tiveram. Então eles começaram a pensar no rumo dos acontecimentos como um encadeamento para levá-los até ali. Eles começaram a achar que tudo estava acontecendo exatamente como tinha que ser. E não pensaram mais no pai. Acontece que os sacerdotes tinham uma condição para os dois receberem a coroa. Eles deveriam governar juntos. Eles já imaginavam isso e, no início, tudo correu muito bem. Eles tinham muita vontade de fazer com que todos acreditassem que eles realmente eram a melhor escolha para Micenas, que eles eram escolhidos dos deuses, que não havia problemas. O tempo passou, os sacerdotes acharam que os reis deveriam se casar e começaram a buscar pretendentes para os dois reis de Micenas. E, enfim, Atreu e Tiestes casaram-se. Atreu casou-se com uma princesa chamada Aérope e Tiestes casou-se com uma princesa chamada Senine. Eles sabiam muito bem que o primogênito, fosse de Atreu ou fosse de Tiestes, herdaria o reino. Atreu foi o primeiro a ter filhos gêmeos. Pois é, eu já perdi a conta de quantos gêmeos
aparecem nessa história, né? O nome dos gêmeos era Agamenon e Menelau. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.